Coloca aí, produção. Que o cara que é formado em Direito, ele não é porcaria nenhuma. Você forma em Direito e você não é nada. Porque você tem que fazer a prova. Tem que fazer o AB, você tem que fazer um cargo público, um concurso. E quando eu estava no quinto período de Direito, que eu tomei noção dessa situação, eu fui sair nos órgãos públicos, nos escritórios da advocacia da minha cidade, para pedir uma chance de estágio. E eu descobri que a advocacia, ao contrário do que muitos pensam, ela parece muito mais são assim, pessoas pré-determinadas. Se você não tem dinheiro para montar um puta do escritório na frente do fórum, ou do lado da delegacia, ou tem nome, renome, e que muitas das vezes passa de pai para filho, é muito difícil um advogado começar do zero. E a OAB implica com tudo que é marketing. Eu não sei se vocês sabem, o advogado não pode fazer marketing. Fala isso. Então assim, você imagina, cara, vamos supor, você ganha uma causa muito legal, aí você posta no seu Instagram, você é denunciado, não pode. Não pode tirar uma Não onda. pode. Então você tá aqui hoje não é ruim? Não, mas eu não sou advogado. Ah, é verdade, sou advogado, cara. Fui leigo agora. E aí, o que acontece? Eu fui pedir para estagiar, comecei a estagiar de graça no Ministério Público, aí depois entrei no estágio do Ministério Público, e aí coincidiu, né, da assessora que estava na época sair e a promotora me chamar. Aí fiz um processo de seleção, fui aprovada e entro com cargo comissionado, cara. Que a qualquer hora você pode ser mandado embora. Só que eu tava feliz pra caralho, velho. Eu ganhava R$3.000. Toma, delícia. Entendeu? Tipo assim, meu pai ganhava R$3.000. Eu tava muito feliz. A minha mãe dona de casa, eu ganhando R$3.000, meu pai ganhando R$3.000, tava massa pra caralho minha vida. Poxa, tá bom. O que a pessoa faz quando ela ganha R$3.000? Ela compra 70% do salário dela comprando carro. É isso que eu fiz. Por quê? Porque a gente tinha, na época era 2012, a gente tinha um Santana 86. E o meu sonho era ter um carro com ar-condicionado em casa. Aí eu fui comprar um Fiat Uno, na hora tinha um Fiat Palio lá, que era no lançamento, e eu comprei um Palio. Em suaves 360 parcelas, sei lá, 36 parcelas, que comprometia grande parte do meu salário. Aí quando eu fui pagar as contas, etc e tal, que eu tava ganhando, no final, não sobrava nada, velho. Você trabalhava só pra pagar a conta. Exatamente, que é a realidade do Brasil. E aí eu queria fazer um comentário em cima desse recorte aí, que na verdade é dolorido. Aqui, né, no Criminalcast já passou 2 grandes presidentes de subseção. O Tiagão, que é o meu presidente de subseção daqui da Tatuapé. Tiago Moscani, grande presidente, está fazendo uma gestão na OAB exemplar. O doutor Cressoni, presidente da subseção Itaquera, também está fazendo uma revolução em Itaquera. Agora aqui eu vou poder dar algumas críticas e também vou contrariar o que a colega fala em algumas coisas ali. E aí ninguém é unanimidade, né, professor? Depois até o professor também quiser que eu teceu os comentários dele, é normal. Primeiro que a colega tem toda a razão. As faculdades de Direito, de fato, ela forma um cidadão, mas ela não prepara o advogado, né? Ela não prepara o advogado. E eu acho que quem tem que preparar o advogado de fato para o mercado de trabalho é a nossa querida e adorável OAB. Porque as faculdades ela não tem uma obrigação de pegar depois o cidadão formado ali e conduzir ele na vida profissional. Então a OAB tem que fazer esse papel. Poucas subseções hoje faz isso, né? A subseção era um recinto, era muito classista no Brasil. Hoje mudou bastante. Falo pela minha subseção aqui em Tatuapé, o trabalho que o Thiago faz com advogados iniciantes. E aí, em cima disso que eu queria contrariar ele um pouco. O Thiago aqui, ele tem e você vê, né? Não vou na subseção. Inclusive, estou quase para ser tirado da subseção porque devo uma visita para o presidente e não vou fazer. Porque não tenho tempo. Infelizmente, graças a Deus, não tenho tempo. Mas está fazendo um grande trabalho. O Thiagão, meu irmão, está fazendo um grande trabalho na subseção. E ele tem um setor que ele ensina os advogados iniciantes a peticionar. Porque eu sequer sabia usar o ESAGE. No Pará é ESAGE também, professor? O PJE. PJE. Então, aqui tem o PJE no federal, mas o estadual é o ESAGE. Então, sequer eu sabia usar o ESAGE quando eu comecei a advogar. Eu não sabia nem o que era ESAGE. O que diabo é ESAGE? Então, assim, para o advogado iniciante, alguém para auxiliar só nisso. Eu lembro que o primeiro mandado de segurança que eu fui fazer, como que eu fazia para peticionar um mandado? Onde que eu peticionava, rapaz? Para que eu mandava? Se eu mandava pro defensor público, pro promotor, pro desembargador, pro juiz, pro delegado, para que eu mandava?
Então, essas dificuldades são dificuldades de início de carreira, infelizmente. E aí a OAB, grandes subseções estão fazendo isso, aqui a do Tatuapé está fazendo isso, leva o cidadão lá, explica como peticiona, abre o sistema, fala, você tem que peticionar para cá, ensina o cidadão a peticionar, ensina ele a cuidar de um escritório, que é fundamental. Então, essa obrigação é da OAB. Essa obrigação é da OAB. E a OAB tem que fazer isso. O Thiago não faz porque ele é bom, ele faz porque é obrigação dele também. Com todo respeito ao meu presidente, ele faz porque ele sabe que é obrigação dele. Auxiliar os colegas que estão iniciando a advocacia. Nós temos, e o professor sabe disso, a defensoria, eles são muito ligados, como é o pessoal do Ministério Público, quando é o pessoal da magistratura. E nós, advogados, infelizmente, às vezes a gente é um pouco disperso um do outro, que a gente pensa muito no resultado financeiro e pouco no resultado profissional. Isso é prejudicial. Prejudicial imensamente. Faz com que a menina pense dessa forma, não queira atuar na advocacia, queira desistir da advocacia, que é uma carreira brilhante, maravilhosa, a qual eu amo. E aí eu queria só contrariar ela, que na advocacia, pra gente se dar bem, a gente tem que ter nome. Hoje eu vivo da advocacia, modéstia à parte, vivo bem. Meu nome é Antônio Edio Alencar da Silva. Nunca vi um juiz com esse nome, nem um promotor, nem um ministro. Eu acho que na minha família eu não sei nem o que é um advogado, rapaz. Quanto mais alguém que tenha esse... Mas o que fez eu vencer na advocacia? Garra. Vontade de vencer. O advogado tem que ter isso. Vontade de vencer e garra. E muita garra. E determinação. Se você tiver isso, não precisa ter família. É claro, você precisa ter técnica processual. Você precisa ter vários motivos. Mas eu ouvi de um grande advogado. Qual que é o segredo de um bom advogado? Ele falou, tem um grande escritório? Eu falei, não adianta, meu irmão, você ter um grande escritório se você não tiver cliente. É verdade. E cliente você conquista trabalhando, suando, correndo, peticionando, fazendo um bom trabalho, sendo honesto, sendo digno com o seu cliente. Então você não precisa ter nome, você precisa ter dignidade e coragem de trabalhar. Como qualquer um outro trabalhador, de qualquer outro tipo de segmento. Você tem que ter vontade e disposição para trabalhar. Se você tiver isso e junto com isso um bom caráter, você não precisa ter nome na advocacia, nem sobrenome, né? Mas sobrenome, seja parente de ministro, ou isso, aquilo. Não há necessidade. E com todo respeito a quem é concursado, inclusive meu grande irmão aqui, não precisa de um concurso público. Não precisa de um concurso público. Qualquer profissional que saiba trabalhar, ele tem um lugar dele para trabalhar. Agora, precisa ser dedicado. E aí também eu queria fazer uma crítica às faculdades, né, de forma em geral, que no mínimo prepare os colegas que estão lá durante o curso também com esse tipo de visão. Explique que o mercado não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão, né, não é uma coisa que a gente vai sair dali, já vai virar milionário no outro dia, que o advogado já... E principalmente hoje em dia, que é um grande risco, são as redes sociais. Graças a Deus, no Brasil, a gente vê grandes advogados bem-sucedidos, graças a Deus, a gente vê grandes advogados bem-sucedidos. Mas pouco sabemos o que esse colega, ele transitou para chegar nesse passo. A rede social é muito imediatista, né? Passa sempre, e eu vi um dia um rapaz falar lá que dificilmente você vai postar ser triste na rede social, ou que você perdeu uma causa, ou que você tomou uma chamada do seu chefe. Você vai postar sempre que você ganhou uma causa, você ganhou um dinheiro, que você tem um carrão. Você não vai postar você andando num Fusquinha, né? Numa Brasília, com todo respeito a quem tem, né? Mas você vai postar você andando num carrão, com aquele símbolo importado. Então a rede social é muito perigoso, porque não posta as nossas derrotas que nós temos no dia a dia, que são várias. São várias. Eu tomo troletada toda hora do Ministério Público, de magistrado, primeira instância, segunda instância, toda hora a gente perde. A advocacia é isso, é perder. Mas muita gente se ilude com aqueles colegas que posta lá bem sucedido, acha que no outro dia que ele terminar a faculdade, ele vai estar ganhando aquele mesmo dinheiro que aquele colega, mas o colega está lá há 30 anos, há 25 anos, ele tem uma história, ele trabalhou para estar ali. Então a faculdade, e aí isso vai muito... não só dos professores ali, mas da própria faculdade, explicar que o mercado de trabalho não é uma coisa tão simples de você chegar e acessar e no outro dia já ser vitorioso. Se você não tiver isso aí, perseverança, cautela, ser zeloso e coragem de trabalhar. Então, era um recorte em cima disso aí. Eu fico muito triste quando eu vejo algum colega falando, pô, decepcionado com a advocacia, né? O presidente Thiago Moscano esteve aqui e ele falou que ele fica muito triste quando ele vê, quando alguém vai até ele falando que quer devolver a carteira.